Olá, graça e paz a todos e todas, aqui é o pastor Coriolando e hoje, com alegria, gostaria de iniciar com vocês uma série de reflexões. Daremos início a uma série de mensagens que conduzirão todos nós em uma jornada de transformação e amadurecimento na vida cristã. Nossas reflexões serão inspiradas em 1 Coríntios. Hoje falaremos sobre a unidade da igreja em Cristo. O texto base será 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-lhes, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordem entre si no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Paulo, em sua carta à igreja de Coríntios, faz um pedido muito profundo. Ele roga para que os irmãos estejam unidos e que não haja divisão entre eles, e que em tudo o que falem e façam estejam de acordo no Senhor. É uma mensagem que atravessa o tempo e chega até nós hoje, porque as divisões e conflitos não são algo exclusivo do passado. Nós também enfrentamos desafios de convivência, tanto dentro da igreja, quanto em nossas famílias e no nosso dia a dia. Paulo escreve para uma igreja que, assim como a nossa, era formada por pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes pontos de vista e que, por causa disso, começou a sofrer com disputas internas. Havia quem dissesse seguir a Paulo, outros preferiam Apolo e ainda outros diziam ser de Cefas. E isso estava dividindo o povo de Deus. Quando olhamos para a nossa própria realidade, será que também não encontramos em algum nível essa tendência de nos dividir? Quantas vezes as diferenças de opinião, de gosto, de estilo de vida ou até mesmo de ministério acaba criando barreira entre nós? Em nossa vida pessoal, nas nossas amizades, no trabalho e assim, às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Nós não podemos permitir que essas pequenas fissuras cresçam a ponto de nos afastar. Mas Paulo nos lembra de algo essencial. O que nos une é maior do que aquilo que pode nos separar. Nossa identidade em Cristo é o que define a nossa unidade. E essa unidade não significa que devemos ser iguais em tudo, mas sim que, apesar das diferenças, podemos viver em harmonia com o coração voltado para o mesmo propósito, glorificar a Deus e expandir seu reino. Nossa comunidade tem um chamado para ser acolhedora, e isso começa na forma como tratamos uns aos outros. Muitas vezes, o acolhimento que buscamos oferecer aos visitantes deve começar dentro de nós mesmos, nas nossas relações com os irmãos e irmãs em Cristo. Será que estamos dispostos a ouvir mais do que falar? Será que estamos prontos para entender mais do que impor as nossas opiniões? A unidade não é a ausência de discordância, mas a presença de respeito e amor, mesmo quando não concordamos com tudo. É assim que Deus nos chama a viver como comunidade. Ele nos criou diferentes por um motivo. Os dons, as experiências, as perspectivas que cada um traz para a igreja são parte do grande mosaico que forma o corpo de Cristo. Se todos nós fôssemos iguais, a igreja perderia muito da sua riqueza. Mas para que essa diversidade seja uma bênção, precisamos aprender a caminhar juntos e a construir pontes, perdoar e buscar a paz. Isso não é algo fácil. Muitas vezes nossa tendência natural é nos afastar de quem pensa diferente ou, de alguma forma, nos magoou. Mas o chamado de Cristo é sempre um chamado para a reconciliação. O próprio Jesus, ao nos reconciliar com Deus, nos deu o exemplo de como viver em comunhão, mesmo quando isso envolve sacrifício e humildade. Irmãos, o mundo está cheio de conflitos e divisões. Basta olharmos ao nosso redor para percebermos como a sociedade está cada vez mais fragmentada.
Mas nós, como igreja, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a sermos um exemplo de unidade em meio à diversidade, um reflexo do amor reconciliador de Cristo. Quero convidar você a refletir sobre isso hoje. Será que há alguma área de sua vida onde a divisão tomou o lugar da unidade? Talvez seja com o irmão ou irmã da igreja, ou com alguém da sua família, ou até mesmo com um amigo. Pode ser que essa divisão tenha começado com algo pequeno, um desentendimento, uma palavra mal interpretada, ou até uma questão não resolvida. Mas sabemos que essas pequenas divisões, quando não tratadas, podem crescer e se tornar uma barreira que nos impede de vencer e viver plenamente o amor de Cristo. Paulo nos ensina que a reconciliação é um caminho do cristão. Ele nos convida a sermos pacificadores, a sermos aqueles que, em vez de alimentar divisões, buscam curar feridas e reconstruir relacionamentos baseados no perdão, na graça e na compaixão. Eu quero desafiar você nessa semana a dar um passo em direção à unidade. Talvez isso signifique procurar alguém com quem você teve um desentendimento e abrir um diálogo sincero. Talvez seja simplesmente pedir perdão ou oferecer perdão a alguém que tenha lhe machucado. Ou talvez seja buscar entender alguém com uma visão diferente da sua, permitindo que o amor de Cristo seja maior do que qualquer diferença. Lembre-se, a unidade que Deus nos chama a viver não é construída apenas com palavras, mas com atitudes. O amor que uniu o céu e a terra é o mesmo amor que pode nos unir uns aos outros, se estivermos dispostos a abrir mão dos nossos próprios interesses pelo bem maior do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa jornada e que possamos ser uma igreja verdadeiramente unida, não pela uniformidade, mas pelo amor de Cristo que habita em cada um de nós. Um bom dia para você e até o próximo áudio.